Boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos aqui reunidos para celebrar ao Senhor, para oferecer ao Senhor o nosso culto. E Jesus disse em João 8, versículo 12: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não ficará tateando na escuridão. A minha luz é para a vida toda. Louvado seja Deus que é a nossa luz. E eu te convido a fechar os seus olhos, a entregar o seu culto ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que Deus, como um rei, se inclina para o seu povo. E o nosso Deus está inclinado agora no trono de graça, glória e poder. E eu te convido a fechar os seus olhos e a entregar ao Senhor este culto de adoração. Pai, nós te louvamos, muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Jesus é a nossa luz para a vida toda. E eu te louvo, Pai, porque aquele que segue Jesus não anda mais na escuridão. Recebe o nosso culto, Senhor, a nossa adoração. Pai, que os nossos louvores cheguem diante do teu trono, Pai amado. Fala conosco nesta noite. Visita, Senhor, cada casa neste momento. Alegra, Senhor, aquele que está triste. Pai, derrama da tua paz para o coração ansioso, Senhor, aflito. Nós clamamos a ti nesta hora, Senhor. Guarda as nossas vidas, abençoa, Senhor, cada família, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Irmãos, vai estar passando aqui embaixo o link e os dados de depósito, tanto do dízimo quanto da oferta. E se você pode, durante este período de pandemia, muitos irmãos perderam o emprego, os salários foram reduzidos, né? Um momento tão singular que nós não esperávamos. Mas se você tem um coração doador e pode ajudar, eu te convido a fazer uma oferta de amor, ou se você quiser também trazer aqui na igreja o seu alimento, doar cestas básicas, você pode ou depositar ou trazer aqui na igreja. A palavra do Senhor diz que oferta é com alegria e dízimo é por obediência. Então, dai a César o que é de César. Muitas vezes nós tememos o leão do imposto de renda, mas não tememos o leão da tribo de Judá, que é Jesus. Então eu te convido a ser fiel naquilo que o Senhor pede para você. Ele poderia ter pedido uma fidelidade de 90%. Ele pede uma fidelidade simbólica de 10% de tudo aquilo que Ele tem entregado para você. Amém? Deus abençoe e vamos louvar ao Senhor. Aleluias. Tu é grande, Senhor. É maravilhoso em nossas vidas. Te louvamos, Jesus. Te adoramos, teu santo nome. Aleluias. Grande é o Senhor e muito digno de cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer.
cidade do nosso Deus, teu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Infinito amor, Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. queremos engrandecer seu nome, Jesus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluias. Engrandecendo o seu nome, Jesus. Glórias a Deus. Pode bater palma aí da sua casa. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a eles ministramos o louvor.
Consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluias! Irmãos, vamos para o momento da palavra. Eu gostaria de chamar a candidata ao ministério, Adriana. Ela vai ser um instrumento para falar ao seu coração. Abra os seus olhos espirituais, a sua audição também, para aquilo que o Senhor quer falar com você nesta noite. Amém? Vamos orar? Pai, eu peço a tua bênção sobre a vida da tua filha. Eu sei que o Senhor falou ao coração dela. Que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam abertos, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor. Amém. É como se fosse a primeira vez. Tanto tempo, né? E a gente ouve os cultos em casa, participa do louvor. E hoje, para mim, é como se eu estivesse pregando pela primeira vez, porque faz um bom tempo que nós não estamos aqui no púlpito, né? Nem na parte do louvor, nem pregando, mas estamos intercedendo, estamos de casa intercedendo por todos que participam do culto aqui, para que o culto fale ao coração de todos, né? E nós estamos precisando, estamos carentes mesmo. Nesse tempo horrível que temos vivido, estamos carentes de palavras de consolo, de conforto, de exortação, de que nos coloque no lugar que temos que estar. E nesse dia eu quero trazer para nós essa palavra que nós estamos aí nos alimentando dos salmos durante 3 terça-feiras, né? Um culto de oração, e eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 73. E o tema dessa mensagem, o tema, enfim, que foi me dado é como lidar com a injustiça e o mal no mundo. Como lidar com a injustiça e o mal no mundo, né? Salmo 73, nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3, e nós vamos depois para o versículo 17. E diz assim: de fato, Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com o Jardim Rei, amém? Para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus e descobri qual seria o fim deles. O salmista Asaf, ele está aqui externando um sentimento de olhar para a prosperidade do ímpio e achar que estava tudo certo, né? Por que o ímpio prospera? Eu estou na casa do Senhor, eu estou servindo ao Senhor, eu estou no templo, eu estou no santuário, eu faço todo o meu trabalho no templo do Senhor todos os dias, mas ele se vê tentado a invejar aquela situação dos maus, né? Porque os maus prosperam. A gente olha nos dias de hoje,
E nós vivemos isso, né? A perda do nosso irmão querido, tão amado, Marcos, né? E nós não estamos preparados para perder nunca. Quem disser que está, mesmo que a pessoa esteja lá no último fôlego, nós temos a esperança de que a pessoa vai melhorar e vai voltar ao nosso convívio social, não é? Então, nós não estamos preparados para perder. Então, por que a gente vê aí tanta gente complicada, né? E nós nos questionamos, pega essa doença horrível e está bem aí, viveu tocando sua vida, passou. E por que uma pessoa, né, na obra do Senhor, fazendo o seu trabalho, acontece isso? Essa era a indagação do salmista. Por que os maus prosperam? Ele sentiu por um momento a inveja daquela prosperidade. E eu quero trazer à nossa memória hoje aquilo que pode nos dar esperança. Porque a nossa esperança, se for no que vemos, não é esperança. Nossa esperança está em Cristo Jesus, no autor e consumador da nossa fé. Esse salmo é um salmo que nos mostra a luta entre a carne e o espírito, que há dentro de nós uma fragilidade humana e uma limitação do nosso entendimento. Nós somos limitados quando não estamos, como foi ministrado pelo pastor aqui, eu achei interessante, no centro da vontade de Deus, não é? E o que é estar no centro da vontade de Deus? Existe uma pessoa na Bíblia que pode nos ensinar muito bem o que é estar no centro da vontade de Deus, mesmo com o sofrimento. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, eu quero trazer a memória, porque o salmista diz que ele entrou no santuário, não é? E aconteceu algo ali extraordinário. O Espírito do Senhor falou com ele e a visão dele mudou, porque ele entendeu qual seria o fim. Porque nós estamos muito preocupados com o começo das coisas, né? E muitas vezes o que é melhor, o fim ou o começo? Nós vemos Paulo falar isso, né? É melhor o fim das coisas do que o começo, né? E ainda que nós venhamos a perder, com Cristo, nós somos mais do que vencedores, amém? Mateus 26, eu vou ler rapidinho, eu esqueci de ver a hora que eu comecei para não passar muito, desculpa, vou botar aqui para... Mateus 26, nós vamos ler do 20 ao 35. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: por acaso seria eu, Senhor? E Jesus respondeu: o que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, gente, olha a pergunta dele aqui, que o traía, perguntou: por acaso sou eu, mestre? Sou eu, como dizem. Sou eu? Puxa. Por acaso sou eu, mestre? Ele ainda teve, eu vou usar essa palavra, tá? Mas assim, a audácia de falar para Jesus. Ele já estava tramando algo, gente. Já tinha no coração dele. Ele pegava o dinheiro que era ofertado, vocês lembram muito bem disso que diz lá, né, nos textos. Ele, vou usar a palavra pegava, mas ele, né, na minha terra dizia, ele afanava, viu? O dinheiro lá que estavam colocando na oferta. E ele tem essa audácia de perguntar. E Jesus respondeu: você acabou de dizer isso. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo a vocês que, desta hora em diante, nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo, no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras.
Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Nós estávamos olhando lá para o salmista Asaf, e toda a indignação dele com a prosperidade do ímpio, com a maldade do ímpio, né? Nesse mundo, como que a gente lida com a injustiça, com o mal. E nós temos um exemplo maravilhoso, que é o de Jesus. E como ele estava lidando com toda aquela injustiça. Havia uma promessa, sim, que Jesus é o nosso Salvador e ele viria nos resgatar, sim. Mas nós não podemos negar o fato de que houve uma injustiça em tudo isso, em tudo que aconteceu. Se fosse nos dias de hoje, né, o Pedro com certeza seria um nordestino arretado. Né? Eu não vou falar quem seria o Judas, tá, gente? Deixa isso para lá, né? Melhor, né? Mas, enfim, estou aqui falando, mas talvez Pedro fosse alguns de nós aqui. Estou falando do nordestino porque o sangue quentinho, né, uma coisa forte. Mas, enfim, talvez fôssemos, cada um de nós aqui, dizendo para Jesus: eu vou morrer pelo Senhor. Eu vou morrer pelo Senhor. Né? E eu quero falar um pouquinho do que vivemos agora, esse mês todo, que foi a Páscoa, a Paixão de Cristo, e o que tem a ver isso com os Salmos de Asaf, e tudo que está acontecendo. Mas eu quero trazer à nossa memória o que pode nos dar esperança em meio a todo esse caos. Um amor demonstrado de maneira extrema. Um amor. Isso é amor, o que Jesus fez por nós. Te deu vida. E essa vida é vida em abundância. Mas não é uma vida sem problemas, porque ele diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. E eu quero falar um pouquinho sobre esse amor demonstrado de maneira extrema. A Páscoa, né, faz referência à última ceia, à traição, à crucificação e à ressurreição de Cristo. Eu quero falar um pouquinho sobre cada um desses, bem breve. A ceia, quando Jesus diz: tomai, o pão significa o meu corpo. Literalmente, ele quer nos lembrar que ele se entregou para nos resgatar. Ele foi moído, transpassado, colocaram uma coroa de espinhos nele, bateram, chicotearam. Gente, se cuspissem na minha cara, eu não sei, pastor João, talvez você tenha um controle maior aí nessa situação. Mas, gente, eu lembro que eu era criança, eu jogava bola na rua com os meninos, né, fazia o time lá e eu jogava bola com eles na rua de casa. A gente arrancava o samboco, como diz lá no Nordeste, do dedão do pé. Não sei se vocês já passaram por isso, chutar os meninos, principalmente, chutar a bola e arrancar chutar o chão, na verdade, né? E arrancar aquela parte da frente, o tampão da frente do dedão, né? E eu lembro que um dos meninos veio e falou, eu lembro que ele cuspiu, mas nem pegou em mim. Misericórdia, gente. Eu era meio... Eu não tinha Jesus naquela época, então vocês já imaginaram, né? Tiveram que separar a briga, chamaram manhinha, e manhinha veio também, já causou com tudo lá. Foi uma coisa de louco, mas enfim, se cuspissem no seu rosto, né? Se te dessem um tapa sem você merecer, como é que seria? Ele literalmente se entregou para nos resgatar. E o sangue da nova aliança, o sangue é vida. No lugar do pecado e da morte houve uma oferta, um sacrifício que trouxe a mim e a você vida. Uma vida diferente. A minha oração que eu faço todos os dias, eu digo: Senhor, se eu não te tivesse, eu não sei onde eu estaria. Porque tem dias, irmãos, que nós temos vontade de sumir na terra, como diz, né? Sumir no mundo. Mas por Jesus e pelo amor que Ele tem por nós e por Ele ter se
dias. Jesus nos falou isso. Estarei convosco, com você que está em casa, com você que está aqui. O Senhor está comigo e com você. E Ele não nos deixa só. Essa vida não é vida isenta de lutas. Nós temos visto, sofridos, aflições, dificuldades financeiras. Nós temos perdido pessoas amadas. Mas em todo o tempo o Senhor está comigo e com você. E Ele disse, eu tenho uma aliança com você. E essa aliança é inquebrável. Essa aliança não muda. Não é mutável. Hoje eu estou com você, amanhã eu não estou. Não, eu estou com você todos os dias. Houve um sacrifício para a minha vida e para a tua vida que nos trouxe vida. E na sequência disso, né, nós podemos pensar, puxa, a traição. Como trair Jesus, alguém do meio dele? Vocês já perceberam que as pessoas que mais nos entristecem, elas estão no nosso meio? São pessoas que nós amamos, que nós temos um zelo, um carinho especial, queridas. Elas são as que, se acontece alguma coisa assim, mais nos ferem. Judas andava com Jesus. Judas viu os milagres. Judas era ali quem recolhia as ofertas. Judas era o tesoureiro, né? Ali caminhando com os discípulos. Ele sabia o que Jesus fazia. Ele sabia quem era Jesus. Mas havia no coração dele uma ambição muito grande. E é interessante porque esse texto diz, então Judas, que o traía, perguntou, por acaso sou eu, mestre? É um cara de pau, né, gente, perguntar isso. Que dureza. A ambição de Judas deu lugar e abriu uma porta para que o adversário, e o texto da minha Bíblia, que está lá em João 13, 27, vai dizer que Satanás entrou nele. João 13, 27, eu não vou ler, mas vai dizer isso. Satanás entrou nele. E é interessante porque nós podemos ver também, entrou nele Satanás, está escrito ali. Nós podemos ver também que Pedro nega Jesus. Olha o comentário da minha Bíblia, fazendo uma analogia entre Judas e Pedro. Diz assim, olha, trair é tratar um amigo como se fosse um inimigo. Negar é tratar um amigo como se não fosse amigo. Ambos doem. Por outro lado, o mal que fazemos tem uma certa importância, mas nem tanto, quanto o que fazemos depois que praticamos o mal. Então, qual é a minha tomada de decisão depois que eu pratico o mal? O contraste entre Judas e Pedro, quanto ao que fizeram depois, é absoluto, parecido com o contraste entre Saul e Davi após pecarem. Nós temos que pensar, né? Interessante ver essas cenas comentadas nos evangelhos, né? Porque cada um tem uma visão e a gente pega um ponto diferente de cada um dos escritores dos evangelhos, né? E eu acho interessante porque aqui em Mateus ele vai falar assim, Mateus 26, 48 e 49. Judas chega com o exército, né, lá com os soldados, e ele fala assim, ó, aquele que eu beijar, é ele que vocês vão pegar. Possivelmente, os soldados talvez não conhecessem Jesus de vê-lo, né? Então, por isso, Judas precisou beijá-lo. E quando Judas dá um beijo nele, é interessante, Jesus fala assim para ele, amigo. E logo, aproximando-se de Jesus, disse, salve, Rabi, e o beijou. Próximo versículo, por favor. Jesus, porém, lhe disse, amigo, a que vieste? Nisto, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. Amigo, eu quero te falar uma coisa. Jesus é nosso amigo em toda e qualquer situação. Ele é o nosso amigo. Ele não estava ironizando com Judas. Ele estava dizendo para Judas, Judas, eu sou teu amigo. Judas, eu sou teu amigo. Eu sei o que vai acontecer agora. E estava tudo escrito mesmo, que iria acontecer. Mas eu sou teu amigo, ainda dá tempo de mudar essa situação. Eu sei que você está me traindo agora, mas o que você vai fazer depois? Eu vou continuar sendo seu amigo, se você quiser mudar, se você quiser continuar essa vida. E nós sabemos o fim de Judas.
E é interessante porque depois vai falar que todos os discípulos fugiram. Gente, como o medo nos faz coisas, a gente faz coisas que a gente nem acredita. Porque um dos primeiros, o Pedro foi lá e cortou a orelha de um dos soldados. Jesus fala, para aí, não é assim, vamos resolver isso aqui. Põe lá a orelha de volta no soldado. Jesus queria só ali, vamos cumprir, não precisa de briga, não precisa... Ai, gente, é interessante como Jesus age. Eu tenho que escolher na minha vida, isso eu tenho que trazer todos os dias à memória, como as coisas vão me afetar. Eu posso não ser afetada, ou eu posso ser, mas de uma forma mais amenizada na minha vida. E como é difícil quando nós estamos passando por tudo isso. Eu quero lembrar você nesse dia que Jesus é o nosso amigo fiel. E a crucificação, Mateus, aí você pode ler depois, se você quiser, do 27, capítulo 27, do 27 ao 55, vai falar como foi a crucificação. E nós vemos aí encenado em peças teatrais, em músicas, nós vemos aqui em pregações. E o que eu quero trazer nesse dia para nós é o que pode nos dar esperança. É lembrar que Ele sofreu por amor a mim e a você. Tomou sobre Ele o nosso pecado. Todo o mal que estava em nós, Ele levou sobre Ele. E nos perdoou, e nos resgatou, e mudou a nossa história. Antes eu era trevas, hoje eu sou luz, para glorificar o nome do Senhor. E a crucificação, Jesus é condenado à morte. A morte mais cruel, humilhante e vergonhosa que existia, que é a morte de cruz. Pregos foram colocados nas suas mãos, nos seus pés, e ele foi levantado. Era uma morte muito vergonhosa, só era crucificado os piores dos bandidos, das pessoas que tinham, dos piores malfeitores, e Jesus estava lá. Por quê? Porque ele por nós se entregou, e eu tenho certeza que Jesus ali não pensou em nenhum momento se ia valer a pena ou não, ele simplesmente foi e fez, porque Deus estava com ele, apesar de tudo que estava acontecendo, Deus, o Pai, estava com ele. E tem um momento na crucificação que Jesus fala, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Meu Deus, por que me abandonaste? E muitas pessoas explicam isso como que aquele momento, todo o pecado estava em Jesus. E quando ele diz que Deus o abandonou, é porque o Senhor, pelo menos esses são os estudos, né, que eu tenho visto, não compactua com o pecado. Mas Jesus se fez pecador por nós. Ele sabe a dor que eu e você estamos enfrentando neste dia. A dor de perder alguém amada. A dor de ver muitas vezes nossos filhos pedir algo para comer e a gente não ter para dar. A dor de perder o emprego, porque para muitos, é só um emprego. Não, é o seu sustento. É o sustento da sua família, é a garantia da sobrevivência. Porque lá no início, Deus falou que o homem comeria do suor do seu rosto. Então, o emprego é algo abençoado por Deus. E muitos estão sofrendo com a perda. Mas Jesus falou, olha, eu vou estar com você. Interessante porque, um pouquinho antes da crucificação, no finalzinho do Lucas 22, 53, quando vão prender Jesus, ele fala assim, olha, todos os dias, estando eu com vocês no templo, vocês não tentaram me prender. Esta, porém, é a hora de vocês e a hora do poder das trevas. Isso para mim me impactou muito, a hora do poder das trevas. Eu quero ir com você lá para João 20. Eu já estou encerrando, vou pedir para a Jéssica e o Judá vir, por favor. João 20, nós vamos ler do 11 ao 18. Diz assim, olha, que Jesus já tinha sido crucificado, já tinha sido morto e sepultado. João 20, 11 até o 18. Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando.
E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. E Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? Os anjos já tinham perguntado isso para ela, mas ele faz mais uma pergunta: a quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. E Jesus disse: Maria. Eu quero que você ouça nesse dia Jesus chamando o seu nome. Adriana, Maria, pastor Jubal, Vitor, pastora Delma. Eu quero que você ouça Jesus chamando o seu nome, Luiz Fabiano. Você que está em casa, eu quero que você ouça Jesus chamando o seu nome, porque foi um amor grande por você. Lá com o salmista Asaf, ele pôde enxergar quando ele entrou no santuário que havia uma diferença entre ele e os ímpios. Porque as coisas erradas desse mundo perecerão, mas as coisas com Deus, elas são eternas, amém? E ele diz: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. E Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor. E contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Eu vi o Senhor. E hoje, como Jesus fez a pergunta para Maria: por que você chora? E quem você procura? Jesus deixou que Maria abrisse ali o seu coração. E neste dia aqui, neste lugar, para você que está em casa, abra o seu coração para o Senhor, porque Ele tem um amor muito grande pela sua vida. Ele vela por ela, por mim e por você. Abra o seu coração. Nós procuramos tantas coisas que preencham vazios que estão nos nossos corações, perdas que tivemos ao longo de 2020, e entramos em 2021 e achamos que tudo seria diferente. Não foi. Continuamos na mesma peleja e na mesma batalha. Por que esse vírus maldito não vai embora? Por que não cessa tudo isso? E vemos aí pessoas de posses que têm o poder de determinar se vamos fazer vacina, se não vamos. Elas estão, parece que, contrárias a toda a situação. Não estão enxergando o mal que está acontecendo com o nosso povo, com a nossa nação, com o mundo. Mas Jesus, nesta hora, nos chama a olhar para Ele. E como Maria disse: eu vi o Senhor. Que eu e você possamos ver o Senhor neste dia e todos os dias da nossa vida, no nosso coração, no nosso irmão, nas situações adversas. Porque Pedro, meus irmãos, negou a Jesus, mas teve um momento também lá que vocês se lembram, no momento da tempestade. Ele pergunta para Jesus: eu posso ir aí contigo? E no meio de tudo aquilo ele sai andando sobre o mar e ele olha e fala: puxa vida, estou eu de novo com medo. Porque nós temos medo, isso faz parte, mas o medo não pode nos paralisar. Tem um amor maior que nos motiva, e esse amor tem um nome maravilhoso que é sobre todo nome. É Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que está aqui conosco, está aí com você, em nome de Jesus. À frente de Maria havia um túmulo, e atrás dela ela confunde Jesus com o jardineiro. Visões completamente distintas. Na frente um túmulo, atrás um jardim. Porque se ela confundiu ele com um jardineiro, era porque a vista era boa. Eu e você podemos escolher hoje o que nós queremos para a nossa vida.
ficar como o salmista Asaf? Em algum momento lá que ele sentiu inveja da prosperidade dos que fazem as coisas erradas? Ou nós queremos entrar no santuário e mudar a história das nossas vidas? E quando eu digo entrar no santuário, é como o pastor disse, você pode orar no carro, em casa, você pode orar no trabalho. Eu oro às vezes quando eu estou no banheiro tomando banho, eu oro em tudo quanto é lugar. E eu não estou nem aí para quem vai me ouvir chamar Jesus nas minhas aflições. Eu quero é que o Senhor olhe para mim como olhou para Maria e disse para ela: Maria, pastor Jubal, Luiz Fabiano e cada um de nós que estamos aqui, e você que está em casa, eu quero mais é isso. Talvez você hoje esteja arrasado por vários motivos, e o meu desejo é que você veja Jesus nesse momento, em meio a todo o caos de perda, de dores e de aflições. No versículo 18 ela vai dizer: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. Jéssica? Preste atenção na letra desse hino, desse louvor, e que o Espírito Santo que está aí com você, está conosco aqui, fale tanto nesta palavra quanto neste louvor ao nosso coração. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, olha só, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, o vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, olha só, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. lembre-se disso. Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha
tomou sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Aleluia, Senhor. Quero convidar você a orar agora nessa hora e dizer para você que Jesus te chama para o jardim e Ele tem o poder de transformar túmulos em jardins. E nessa hora o Senhor nos chama. Eu quero convidar você a orar. Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, que é santa e poderosa, que é viva e eficaz, e tão atual para os dias de hoje, que temos enfrentado esses momentos de injustiça, de maldade, e até mesmo nos vemos pensando como, Senhor, tantos que fazem o mal podem prosperar. Mas, Senhor, nós queremos olhar para o fim de todas as coisas, porque o seu amor foi tão grande por nós, que se entregou numa cruz, num madeiro, e morreu por nós e ressuscitou e nos chama pelo nome neste dia. Ouça a voz do Senhor te chamando, meu irmão e minha irmã. Nós te agradecemos, Jesus, pelo teu amor. Eu estava condenada por causa do pecado, mas o Senhor desceu até aquele lugar horrível quando o Senhor morreu e tomou, Senhor, a chave, Pai, e nos levou para uma vida e vida em abundância. Eu te glorifico por isso. Que cada um que ouve, Senhor, essa mensagem seja tocado pelo poder do teu Espírito Santo e que traga à sua memória que os maus podem até prosperar, mas o que importa é o fim de todas as coisas. E o que o Senhor traz para nós neste dia é vida, é ressurreição, é um novo de Deus para cada um de nós. E não mudando, Pai, tudo isso que está acontecendo, mas no meio de tudo isso, nós somos renovados pelo poder que há no nome de Jesus. Como Maria foi naquele momento, ela olhava um túmulo e olhando para trás ela viu Jesus. Que nós sejamos renovados pela esperança que está em Cristo Jesus. Eu te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Nós estamos terminando o nosso culto. Dar um aviso para vocês importante. Domingo agora é o primeiro domingo do mês. E nós estaremos aqui nos cultos, conforme determinação, do governo. Os cultos são reduzidos, a capacidade também. Então, vai estar aberta a agenda da igreja no aplicativo ou no site. Você pode reservar a sua vaga ou para o culto da manhã, às 10, ou para o culto das 18. Não deixe para a última hora, porque nós temos que ser sábios e vigilantes. Então, não deixe para a última hora para reservar a sua vaga no culto das 10 ou no culto das 18. E que você tenha uma semana abençoada, uma semana de milagres, de portas abertas e de boas notícias em nome de Jesus. Estenda suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus e que a presença do Espírito Santo seja na minha, na tua vida, e você que crê, digita amém. Não esquece de compartilhar o culto no Facebook, de marcar seus amigos, compartilhar o link no YouTube. Não deixe esta palavra ficar só com você. Aproveite a oportunidade e espalhe a palavra de Deus para os 4 cantos da terra. Deus te abençoe.